Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Levecast. Aqui a gente fala sobre o mundo da construção civil de maneira leve e descontraída. Toda segunda-feira, às 19 horas, sempre com um novo conteúdo. E não se esqueça, curta o nosso canal e também o nosso canal no Spotify. A gente se vê toda segunda-feira às 19 horas. Bom, tô aqui eu, a Roberta. Eu, Marlon. Com a Mariane César, que trabalha com a gente. Seja muito bem-vinda, Mariane. Obrigada. E com o Antônio Carlos Alves Júnior, famoso Juninho. Obrigado, Juninho, pela presença. A ideia hoje aqui... A ideia hoje é você não falar nada. Mas hoje vai ser diferente. Vou avisar aí o pessoal da produção. Vai dar briga. Hoje vai ser diferente, não, Mariane? Vai ser diferente. Hoje vai ser diferente. Hoje vocês estão sentados do outro lado, porque hoje quem vai perguntar somos nós. Vou explicar o porquê. Tanto nós quanto o pessoal da Norte, a gente que faz trabalho para vocês, a gente está sempre trabalhando com a parte de publicidade, a parte de vídeos e tudo mais. A gente vê bastante gente fazendo questionamentos. Sim. Tá? Então hoje a gente deu a ideia, vocês foram pegos de surpresa, né? Chegaram aqui agora. Então a gente tirou, né, Mariane, algumas coisas. Sim. Fez um resumão mais ou menos do que o pessoal... Não são nem questionamentos, eu acho que são dúvidas que todo mundo está tendo, principalmente no mercado do jeito que a gente está vivendo hoje. Né? Bacana. Então por isso que a gente resolveu fazer hoje uma pegada aí, como assim diz a molecada, né? Uma pegada diferente do podcast. E pra gente conseguir mostrar o que é o trabalho da Eleve. Entendeu? Então esse é o objetivo hoje do podcast. Sempre vocês começam o programa de vocês perguntando para as pessoas e falando um pouco do currículo das pessoas. Hoje, fiquem à vontade, Roberta e Marlon, queria que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês, como é que é, quando vocês começaram... Ele não contou nada mesmo. Sou formada em engenharia de produção há mais de 17 anos. Há quase 20 anos. Eu sempre trabalhei com melhoria de processo, desde a minha época de faculdade. Sempre quis trabalhar nesse ramo, né? Fui ser consultora, depois trabalhei em algumas empresas grandes, na Embraer, na Nestlé, na Itaquara e assim por diante. Só que eu gosto muito da cidade onde eu moro, gosto muito mesmo. Senti a necessidade de ficar aqui, de curtir um pouco mais essa proximidade com a família, né? E como uma cidade pequena, a gente tem que empreender. E aí foi quando eu tive a oportunidade de criar a Eleve, de abrir a Eleve. E nessa fase eu contei com o apoio de pessoas muito importantes para mim, né? Então o meu irmão sempre foi uma pessoa que esteve do meu lado muito, muito mesmo, meu irmão, minha mãe. E tive a felicidade de conhecer o Marlon, que aí já tem um vasto currículo aí relacionado a esquadria de alumínio mesmo, né, Marlon? Assim, eu comecei nisso aí, como se diz, moleque, né? Como, assim, um adolescente. Não, foi ontem, É verdade. Mas em São Paulo, né? Através do meu padrasto. E foi onde eu aprendi tudo ali. Com 18 anos, nós sentamos e eu falei assim, ele falou, você não quer estudar, você não vai estudar, né? Fazer uma faculdade. Eu falei assim, não tem interesse agora. Ele falou assim, então, o que você quer fazer da sua vida? Eu falei, eu quero ser serralheiro. Eu optei por ser serralheiro. E foi onde fui fazer um curso. Aí no ano posterior, eu fui fazer um curso, né, com 19 anos. Com 17 entrei numa serralheria. Aí com 19 fui fazer um curso no Senai de serralheiro de alumínio. E trabalhando na área, né? E foi onde eu fui aprendendo e estou nisso aí esse ano vai fazer 23 anos. E estou aprendendo. Muito ainda. Sempre está aprendendo. Só que assim, você vai adquirindo, não tem um curso superior igual a Roberta, assim, mas a gente fala que a gente tem a faculdade da vida, né? A escola da vida, e a gente fala que a obra ensina-se muito, ensina mesmo. A obra ensina muito mesmo. Ensina mesmo. Mas tem vontade de fazer faculdade, né? Se Deus quiser, esse ano, ainda. se Deus quiser, eu quero fazer esse ano. Quero fazer arquitetura. Boa sorte. Legal, eu acho. Mas assim, eu me encantei realmente por esse mundo, sabe? Tô sendo bem sincera mesmo, Eu sempre gostei muito de melhoria de processo. Para mim, empreender é um desafio gigante. Total. Ser um empreendedor no Brasil hoje, você sabe muito bem disso, é loucura. É loucura.
é um desafio imenso. A gente sofre pressão de todos os lados, né? É imposto, é fornecedor, é funcionário, Nossa Senhora, é todo mundo, é Por que tudo. você olhou pra ela? Ah, porque ela trabalha com a gente. Sem pressão. Não, mas Ele não gosta ela de intriga, não. representa- Eu acho que a Mariane aqui representa um pouco da Eleve aqui. Sim. E assim, eu tenho... muito bom falar disso, assim, aqui, porque a gente tem funcionários muito bons. Muito bons. A gente só tem a agradecer isso. Todos são muito bons. Mas a gente tá lidando com pessoas. Nem todas as pessoas são iguais à criação que a gente teve, então é difícil. Para todo mundo é difícil, né? Bom, tava falando desse mundo da construção civil. Eu realmente me encantei. Lembro que eu não guardo muita data, não, mas eu lembro assim, tipo, eu acho que eu conheci o Marlon, acho que foi julho, agosto de 19, mais ou menos. A gente conversou, era próximo no final de semana. Foi sim. Era Uma próximo no final de terça, semana, quarta-feira. né? E aí eu falei pra ele, ó, vamos trabalhar juntos e tal. E na outra segunda-feira eu já cheguei conversando com ele, assim, eu tinha pesquisado muito. E eu gostei muito do que eu aprendi, sabe? Assim, eu passei muito tempo pesquisando na internet, que tem conteúdos muito bons. A gente tem que saber procurar, mas tem conteúdos muito bons. Sobre linhas de alumínio, tipos de vidro, como fazer cada uma das coisas, os fornecedores e tudo mais, para conseguir lidar, né? Até porque quando começou a empresa, era eu a responsável pela empresa, o Marlon o serralheiro, e a gente contava com mais um ajudante, e só, né? Então, Verdade. o meu irmão, ele nos ajudava a prospectar clientes, né? Que foi quando a gente conseguiu alguns clientes e a gente começou a crescer a empresa. Foi sim. Que começou a crescer a empresa. Mas assim, desde o começo, o meu interesse na área de esquadria de alumínio sempre foi conhecer muito bem, entender o que o cliente queria, o que o cliente quer, e eu acho que por isso que é legal, que a gente tem um contato muito aberto com os nossos clientes, para tentar entender o que ele quer, né, Mariane? Para conseguir colocar isso de uma maneira mais clara, menos dolorida, porque assim, a construção, querendo ou não, você tá passando por isso, né, Juninho? É uma fase de muita ansiedade. É tenso. Ela é uma fase de muita insegurança, de muita incerteza. A gente está lidando com uma quantidade de um investimento grande na vida. E assim, a gente está falando de esquadria de alumínio que tem uma representatividade significativa na obra. Não. Né? Então, realmente é um investimento. O que a gente pensa sempre é como fazer para entregar uma melhor solução para o cliente. Isso. Tanto que quando a gente foi criar também a gente teve muito apoio mesmo de alguns amigos nossos, né? A Regina foi uma pessoa que sempre nos apoiou, sempre direcionou, assim, é óbvio que ela não dava trabalho pra gente, mas direcionava os clientes para que a gente mostrasse o trabalho e mostrasse como era bom o nosso serviço para que a pessoa estivesse em casa. Sempre. O Mário também, o Mário Guzmão. Exatamente, quando a gente começou a trabalhar com o Mário. Parceiro, Vocês bem estão bacana. parecendo uma guila quando acabava as lutas. Quero agradecer. Agradecer meu fulano, patrocinador, seu né? ciclano, Sabe seu patrocinador, seu Zé ali da esquina, seu não é, eu acho que é cachaça. E assim, Não vai. eu acho que assim, ó, isso é gratidão porque foi um período muito importante. Por exemplo, pra mim, né? Eu sou eu e minha filha, morando, nós duas, eu sou responsável pela família. Então, é uma fase de insegurança como empreendedor que a gente tem que se portar e conquistar um espaço. É importante. E a gente tem que reconhecer também as pessoas que fazem parte disso e o quanto elas fazem a gente a crescer. Fazendo, né? Exatamente. Mas a grande maioria dos clientes saem satisfeitos e fazem uma segunda compra, uma terceira compra. Isso é muito importante porque conquistar o cliente, você sabe muito melhor que eu, conquistar o cliente é muito difícil, mas manter é mais difícil ainda. Muito. Porque a gente tem que manter com base... Eu falo pra caramba, né? A gente tem que manter baseado em qualidade de entrega, de serviço. Você tem que entender bem o que eles querem como entrega.
E aí, no caso, assim, eu falo principalmente dos arquitetos e engenheiros, né, que trabalham conosco. São pouquíssimos os que trabalharam conosco e não voltaram a comprar conosco. Isso é. E aí só tem aumentado, né? Graças a Deus. Graças a bom Deus. É interessante a gente comentando, porque pelo seguinte, todo mundo que está aqui hoje, a gente tem alguma coisa a entregar para alguém. Sim. Um serviço que a gente entrega para alguém. Desde o pessoal da Norte, vocês, e assim por diante. Então tudo que a gente faz, seja um serviço pequenininho, seja uma edição de um vídeo, seja uma esquadrilha, uma porta, seja o que for, quem trabalha com honestidade, quem trabalha realmente assim, ó, tendo amor por aquilo que a gente faz, na hora que você termina aquele serviço, você fala assim, pô, Valeu, né? valeu. Valeu tudo a pena. Valeu. Eu tenho essa sensação. Valeu. Eu acho assim, ó, minhas- eu acho que a gente fica com essa É coisa, gratificante, é gratificante quando você faz, que nem você tá lá na parte de orçamento e tudo mais, né, lá na... Ah, sim, quando um cliente agradece, não era isso que eu queria, porque é uma coisa que eu tenho muito comigo, assim, a gente, em qualquer área que você faz, você trabalha com sonhos, você tá construindo a casa de alguém, quando o cliente vai lá, ele, tipo, ele tá dando, foi o que a Roberta falou, ele tá dando tudo aquilo ali, então quando você faz, que você entrega, que ele agradece, menos o Juninho, né, porque o Juninho vai lá e reclama, Continuar reclamando, hein? mas de resto... Toda vez que eu assim, reclamo, eu aumento um cheque. Estratégia, né? Mas assim, é bem gratificante mesmo. Mas quem reclama é a Ariane. Ai, coitada. Ariane. Ariane, Ele uma só gente reporta, boa. coitada. Ariane, beijão pra você, viu? Coitada. Mas é isso, assim, a gente... Realmente, o que a gente tá falando aqui é de gratidão por todas as pessoas que participaram. Todas. Participaram e que nos ajudaram. Em grande parte dos vídeos também, é importante comentar, né? A gente tá com a Norte há 2 anos já, Léo? Faz 2 anos, né? A gente tá há 2 anos fazendo vídeo e, assim, todos que participaram. São pessoas que fizeram parte do nosso aprendizado, da nossa vida, de maneira muito boa, muito significativa, nesses 2 anos. A Eleve existe há 2 anos e 8 meses e não para de crescer. Isso, assim, é muito bom contar com pessoas assim e ver que tá dando certo, sabe? Agora, o que você comentou em relação à honestidade, eu acredito muito... Eu vou fazer só um comentário antes. Fala. A gente vê, assim, quando a gente vê, você comentar, você empreendedora e tudo mais, a gente tá falando da Ariane, minha esposa, é impressionante, né, Marlon? Gente, é impressionante a força da mulher. É fato. É impressionante. Eu te falo, por exemplo, assim, ó, a minha esposa, ela trabalha no Credit Sun, tá? Hoje o Credit Sun, ele tem gerente, outra gerente, subgerente, administrativo, tudo mulher. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu trabalhei no Banco Mercantil de 2002, acho que foi até 2006. 80% dos funcionários eram homens. Era homem. Entendeu? Você olhava o gerente de banco, você tinha aquela coisa, o gerente do banco hoje... E o diretor? Era diretor, né? Eu tinha medo quando falava que ia chegar o diretor. O diretor, eu né? tremia, É verdade. eu tremia. Medo. Agora, hoje, são diretoras. Né? Eu tô pensando no vídeo que os meninos falaram que vão fazer de mim. Mas isso Então, é uma assim, coisa que, assim, que me surpreendeu quando eu fui fazer minha entrevista. Porque aí eu fui procurar sobre a empresa. Entendi ali, procurei no Google, achei a informação, beleza. Chegou lá, uma mulher fazendo entrevista, tranquilo. Você pensa assim, o RH. Aí quando vê ela, falou, não, é porque eu sou a dona da empresa. Eu, 4 dias de tipo, entrevista. Foi 4 É dias. isso. Uma seletiva. a dona da empresa, e eu tinha acabado de passar, tipo, pela porta do barracão, eu falei, mas só tem homem lá dentro. Aí, tipo, depois que eu entrei, que eu fui vendo, eu falei assim, que é muito difícil você empreender no Brasil, você ser mulher no Brasil, e você ser mulher num ambiente masculino. Num ambiente masculino. E isso a Roberta tira de letra. Tira, Isso que eu tô tira falando. sim. Mentira. Não, Ai, é tira muito sim. difícil. A gente... Você surta, pode surtar? Pode surtar. É por isso que eles vão fazer Uma o voz vídeo. dessa aí, se ela grita comigo, eu fico quieto, nem Mas ninguém brinca, não, tá muito quieto. Nossa, imagina. Então, assim, eu deixo quieto. Mas voltando. Você estava continuando o assunto. Da honestidade, Da honestidade, hein? pode falar. É que eu acho assim, quando você faz a coisa certa, quando você fala que você vai entregar aquilo e aquilo que você entrega, ou entrega até mais, isso volta pra você de alguma maneira, sabe? Porque eu acho que
Coisa boa puxa coisa boa. Uhum. E coisa ruim puxa coisa ruim. Pessoas Gambá boas. cheira gambá, né? Não é? A gente brinca Então, sempre, assim, né? Gambá cheira gambá. Então, assim, eu falo isso com muita certeza porque nesses 2 anos e 8 meses, quase 3 anos de empresa, a gente tem feito, e posso falar que tem feito sim, muita coisa boa, muita coisa certa, correta, enfrentado muitos desafios, mas tudo isso está vindo muito melhor pra gente, sabe? E assim, sabe aquele negócio de você dormir com a cabeça tranquila de que você tá fazendo a coisa certa? E eu falo isso porque, né? A gente aqui tá falando leve sendo leve, isso a gente fala para os nossos clientes também quando vão lá. Quando você tá lidando no meio da construção civil, e você, mais uma vez, tá passando muito por isso, né? Você é um administrador, responsável por uma empresa de publicidade, e não conhece, vai, porque você já construiu, mas não conhece profundamente Não é o ramo da construção civil. E muda todo dia. Toda hora. É muito E aí dinâmico. E olha que eu não sou conhecedora muito a fundo disso, não. Mas as pessoas, elas se deixam influenciar por pessoas, elas podem deixar se influenciar por pessoas ruins, e isso pode fazer com que o sonho se torne um pesadelo. Toda vez a gente fala sobre isso aqui no podcast, porque se a pessoa, ela não toma cuidado com quem ela está envolvida nesse ramo, nesse processo todo, ela pode não conseguir finalizar a casa dela. Toda vez que eu falo sobre a minha primeira obra, eu tinha 7 meses de obra, minha casa não tinha saído do chão. Eu era uma mulher solteira, construindo numa cidade onde não tinha nenhum conhecido. O povo aproveitou até. Então, assim, nessa época, eu estava rodeada de pessoas que não estavam fazendo a coisa correta. Tive a oportunidade de mudar, finalizar, terminei minha casa, graças a Deus deu tudo certo. Mas muitas pessoas passam por isso. Então a gente realmente tem que ficar muito de olho quem a gente escolhe nesse meio, né, nesse processo, porque você pode se enrolar. Isso eu posso te garantir. A gente tá ali. E fora as propostas mirabolantes que a gente recebe também, né? É umas loucuras. Pro loucura. orçamento 40% mais barato. Não, isso aí Do mesmo produto não pode ser, né? Não pode Não, ser. não entra na minha Não, é conta que não fecha, né? Não, todo dia eu recebo dessa. Todo dia. Assim, ó, Roberta, eu tenho um orçamento 30%, 40% mais barato. Eu falo assim, bem, não rola. É impossível. A gente não tá comparando a mesma coisa. Estão comparando os mesmos produtos. As pessoas falam isso. Outro dia eu falei para um cliente, falei assim, olha, não é o mesmo produto e eu te garanto, vem aqui conhecer que eu vou te mostrar. E aí as pessoas entendem, sabe? Então, mas aí você tocou num ponto interessante, tá? É por isso que eu acho que hoje vocês estão sentados lá de lá, tá? Semana que vem vocês voltam lá de cá. Mas vamos lá. A gente trocou essa brincadeira. Fez só um charme. Mas assim, ó, vamos lá. Vamos ser muito honestos no que a gente está falando aqui. Sim. Algumas empresas enxergam o dono da obra como uma oportunidade. Entendeu? Então o cara deve olhar pra minha cara, pra cara da minha esposa, a gente chega lá com um filho pequeno, o cara deve falar assim, opa, peraí, agora é a hora, você tá entendendo? Eu vou prometer pra ele que eu vou colocar um determinado, tô dando um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, não tô aqui. Eu vou prometer pra ele que eu vou colocar um determinado vidro na casa dele toda. E vou colocar outro. Aí ele chega lá, na hora que eu chego lá, eu vou ter aquele selinho, aquela coisa, eu falo, puta cara, que legal, velho, olha, você fez o que você cumpriu, beleza. Eu viro as costas, ele chega com um caminhão, com um monte de porcariada e termina a casa com a porcariada. Eu nunca na minha vida vou saber. Você tá entendendo? Vai sim. Ou não saberia. Por quê? Porque hoje, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com vocês, eu fiquei chato. Entendeu? Eu fiquei chato. Eu tava conversando isso hoje, com a amiga nossa lá, que é gerente lá do banco lá. E falei pra ela justamente isso. Falei, Maria, confirma pra mim, seguradora. Se eu colocar um vidro na minha casa, um guarda-corpo na minha casa, que não atenda as normas, a seguradora paga em caso de acidente? Ela falou, não paga. Ela falou, não paga. Então, quer dizer, aí o cliente não sabe disso.
essa Exato. informação não chega. Então, assim, quando a gente fala do podcast, essa coisa, tomara a Deus que bastante gente que esteja construindo possa ver esse podcast Esteja hoje, assistindo. esteja assistindo aqui e entenda que o que nós estamos falando não é brincadeira, é sério. Não, é sério. E mais sério ainda é o cara achar que a gente é idiota, o cara que está construindo. Entendeu? Mais sério ainda é isso. Tem um profissional bom, tem um profissional ruim. Isso em todas as áreas. todas as Isso aí é áreas. Então, mas- inevitável. E aí outra coisa também que tem. Tem profissionais bons, tem profissionais ruins e tem clientes bons e clientes muito ruins. Eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer mesmo. Porque normalmente os clientes que a gente chama de ruins, o que eles querem? Eles querem coisa barata, não importa. Eu Tem, não né? sou assim não. Não, Eles querem coisa barata, não querem saber como é feito, do que é feito e se vai durar. E se vai durar. Eles simplesmente querem o mais barato do mercado. Então, Dane-se por exemplo- a Mas qualidade. é esse cliente que a hora que der ruim, que vai questionar, aí é vai que falar, tá. mas por que Aí foi? que Por tá. que fez? Normalmente, aí o que essa pessoa faz? E eu, assim, ó, eu só tenho a agradecer também porque pouquíssimas dessas pessoas fecham conosco. Por quê? É aquele negócio, é coisa boa cheira coisa boa, coisa ruim cheira coisa ruim. Só que depois, o que eu sinto também é que poucas dessas pessoas têm a coragem de reclamar por uma entrega de um produto ruim. Por quê? Ela comparou e ela falou assim, bom, a Roberta, sei lá se foi eu ou qualquer outra pessoa, mas ofereceu um produto X na minha casa, falou como seria feito, explicou qual o tipo de vidro, qual o tipo de acabamento, qual o tipo disso, aquilo outro, e tudo que podia acontecer. Eu escolhi um outro. Agora, Opção o que eu vou dela. fazer? Eu vou ficar quieta e assumir isso e conviver assim, com isso pro resto da minha vida. Juninho, fala sério. Você vai abrir a porta da sua casa, da entrada da sua casa, no mínimo 365 dias no ano. Tô errada? Não, no várias mínimo vezes no isso. dia. É isso que eu ia falar. várias Exatamente, vezes no nos dias. mínimo. Aham. Você vai olhar pra sua porta, se foi ela o problema dela, e falar assim: errei. É uma penalização diária. Diária. E eu tô falando isso e não falo que a gente não erra, não, porque a gente erra, Mas erra corrige. e a gente corrige. igual a Corrige. gente lá. A gente lá tenta, a gente na Tem Eleve, humildade pra você corrigir. Tem. a gente na Eleve também tenta corrigir o quanto antes, o mais rápido que a gente consegue. Sempre honesto com os clientes, explicando o que está acontecendo e mostrando o que está certo ou está errado. Isso não minimiza, eu falei isso até para um fornecedor nosso ontem, né? Ele estava falando sobre a entrega de um produto e falou assim, não, mas tá atrasando muito por causa da transportadora. Manda esse áudio, o cara da expedição. Manda esse áudio para sua cliente que ela vai entender. Isso não minimiza em nada. Não, Não minimiza em nada. E eu entendo isso, que não minimiza em nada. Agora, o que a gente faz e o que a gente tenta é melhorar a cada dia. E aí, um pouco também do que a Mariane falou de ser uma mulher lidando com homens, né? Os meninos lá na Fer. Acho que eu sou uma bruxa. Nós da agência já temos a certeza. Quando vê Roberto. Vinícius, Fernando, Eric, Gabriela. Um abraço pra eles aí, Roberto. Tá? Beijo, meninos, vocês vão demais. Gente, essa é a história da bruxa. Né, Vini? Beleza. Vamos lá, Tem um seguimos. vuduzinho lá. Seguimos, a gente tem um vuduzinho lá. Mas assim, sempre com muito respeito e tentando ensinar. Porque assim, a gente tem também aqui na cidade uma dificuldade em relação à contratação de mão de obra, né? Uhum. A gente pega muitas pessoas para trabalhar, e graças a Deus a empresa está crescendo, que não conhecem, que nunca... Nunca trabalhou no ramo, né? Não É. é conhecedor do assunto. Então, nós temos que moldar. Nós temos que fazer Explicar, o treinar. profissional, né? Isso, por um lado, não acho ruim, não. Acho bom. É ruim, isso. Eu prefiro. Só que o ruim, o processo é um pouco mais demorado. Só que o resultado é melhor, né? Do que aquelas pessoas que já vêm com vício, já vêm com manhas, né? Então, E- você vai... Só que assim, isso eu falo também para muitos dos clientes. A gente tem pessoas que vão estar na sua casa construindo ou na sua casa pronta. Isso. A gente está falando de segurança para a família, de segurança para aquela residência que confiou na gente. Então, a gente tem que confiar e muito nas pessoas que trabalham conosco, porque senão
Vou deixar fazer a parada de falar um pouco. Já que a gente está perguntando para vocês, eu queria assim, ó, que é um dos questionamentos que a gente estava conversando hoje, o pessoal costuma perguntar o seguinte, ó, o que é a Eleve? Tá? A Eleve, ela é esquadrias de alumínio. O que é a Eleve? Então, por exemplo, assim, o que eu queria que você explicasse, Marlon, você deu uma explicação muito boa um dia que você foi na minha casa lá até, e eu sempre falei isso para o Roberto, deixei claro, entendeu? Que o Marlon é desculpa, tá? Mas é um puta de um profissional, eu não gosto de falar a palavra não, mas é um puta de um profissional, entendeu? Agora já tá de noite, já escureceu, pode. Aquele dia que nós gravamos no domingo cedo, não podia, hoje pode, né, Bruno? Hoje pode. Pode, hoje é segunda-feira à noite. Não, hoje é. Então, assim, ó, aquela explicação que você deu foi perfeita. Então eu queria que você colocasse pra gente assim, ó, eu chego com um projeto pra Eleve, certo. Falo assim, olha, meu engenheiro montou esse projeto, eu vou começar uma obra em determinado local, seja lá onde for. Correto. O que é que você pode me oferecer como empresa? Sim, assim, a Eleve, ela foi formada, ela foi embasada, primeiro de tudo que a Roberta colocou foi transparência para o cliente. O cliente em primeiro lugar e ser honesto com o cliente. Isso aí é da índole dela, minha, graças ao bom Deus, tem dado certo. Dos funcionários que todos estão lá, como eu, Mariana, os meninos todos que trabalham lá, desde o escritório até da produção. O que acontece? E isso a gente procura passar. E como eu tenho uma experiência nesse ramo de esquadria, quando a Roberta formou a empresa, criou a empresa, qual que foi a ideia? Passar isso para o cliente. Então, você está falando, se você chega com um projeto para mim, primeiro de tudo, eu vou avaliar, para mim, eu tenho que atender às normas. Lógico que eu quero vender o mais bonito, mas às vezes não é necessário o mais bonito, ou não cabe o mais bonito ali na casa do cliente, aquele que é só por beleza. Eu não posso vender isso, passar isso para o cliente, eu tenho que ser honesto com ele. Eu falo, tem linhas X, Y, Z, as normas são essas, o que atende a norma aqui na sua casa é essa e essa, tem essas opções. Fora disso, eu não posso sair disso, eu não posso fugir da norma. Eu tenho que estar sempre... Eu vou falar, não aguento, peraí, só... O Marlon, ele fica muito bravo comigo toda vez que eu falo isso, mas a gente tá aqui um papo descontraído e divertido, então eu vou falar. A Eleve faz os produtos que vão fechar todos os vãos ou buracos da sua casa. Sim, tá. Isso é leve, só que a Eleve, ela não vem de janela, ela não vem de esquadrias de alumínio só, ela vem de sonhos, ela está lidando com sonhos. É o seu sonho ter aquela casa. Eu sonho de todos os clientes que nos procuram, porque assim, porta por porta, você pode comprar porta em qualquer local, janela, mas tem um diferencial. A gente tem uma segurança, a gente tem uma qualidade assim no serviço, na entrega, no pós, que é muito difícil. Você está entendendo? Então, a Eleve, o que você faz? Você vende porta de alumínio? Você fabrica porta de alumínio, Marlon? Não. Eu tenho isso comigo, porque eu gosto do que eu faço. Então, eu lido com o sonho da pessoa. Quando eu faço uma porta, um portão, uma janela, eu tenho assim, como já foi falado no primeiro podcast, eu tenho como parte de sua casa. Ele faz o seu sonho sonhando também, porque ele adora, viu? Ele coloca o fonezinho de ouvido dele ó, e dança. Eu gosto do que eu faço, então, assim, mas o mais importante, como você disse quando eu cheguei, que foi a primeira vez que nós conversamos, então eu tenho que ir na obra, eu tenho que atender o cliente e eu tenho que passar para ele, com a máxima de transparência possível, o correto. A opção é dele. Só que eu também, assim, eu não posso assim, mentir para o cliente. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que pôr todas as cartas na mesa. Agora, se ele vai fechar conosco ou não, é a opção dele. Mas a minha parte eu tenho que fazer bem feito. Eu tenho que falar, eu tenho que trabalhar em cima de norma. Eu tenho que trabalhar o máximo de segurança possível. Porque você vai estar com o seu menino lá dentro. Seu menino, se Deus quiser, vai crescer ele naquela casa. Entende? Então, eu não posso só vender uma janela, uma porta. Eu tenho que vender segurança. E eu vou tocar num assunto sério aqui. A primeira coisa que me fez, entendeu? Fechar com a Eleve é o fato de que, assim, ó, nesse ponto, a minha arquiteta, meu engenheiro, eles foram transparentes, falaram, você fecha com quem você quiser e tudo mais. Bacana. Agora, tanto no meu mercado, tanto no teu mercado, a gente sabe muito bem, né, que é onde eu falo que os outros acham que a gente é idiota, que rola um presentinho aqui, uma caixa de cerveja ali, um uísque lá, uma gradinha aqui. Quando
você chegou lá e falou isso pra mim a primeira vez, falou, olha, a gente trabalha dessa maneira, o nosso orçamento é esse, nós não aplicamos nenhum tipo de bônus, ou seja lá qualquer coisa para pedreiro, nem para arquiteto, nem para engenheiro, nem nada, aquilo me fez assim, ó, bum. Por quê? Porque no meu ramo acontece muito isso. Entendeu? No meu ramo tem muito isso, vai fechar um negócio, tem que ganhar 20% de um, 10% do outro, e eu também não faço. Abomino isso, entendeu? Então assim, ó, quando as pessoas me perguntam por que eu falo bem da Eleve, é que, em primeiro lugar, antes de eu conhecer o seu serviço, eu conheci a personalidade. Sim. E isso aí me fez dar o próximo passo. E aí sim conhecer o serviço. Mas entendeu? É que assim... Aí, entendeu o que eu tô querendo te dizer? Então, quando Entendi. você fala da parte de segurança e isso mais, nada mais é do que um plus acima do que aquilo que eu já era o que eu esperava. Eu acho que já é, digamos assim, como a gente brinca, né? A gente que está construindo, mas eu já esperava isso de vocês. Só que o problema que a gente vê no mercado hoje, e não é só do teu ramo, tá? Vários outros ramos de construção, que nem isso você tem. Você tocou num ponto interessantíssimo. Vocês vão fechar minha casa. Vamos. E aí? Entendeu? Como é que eu vou colocar uma porcaria lá? Não. E assim, a gente faz isso e vale reforçar o que o Marlon comentou. Sempre com qualidade e a segurança mínima necessária, baseado no que a gente acredita ser um patamar de base, sabe? Porque também, vocês vão morar lá, a gente tá Brasil, mundo, né, na realidade, todo lugar. Tem pessoas que vão aproveitar das fragilidades de uma residência e podem querer entrar. Então a gente tem que, sim, oferecer o melhor. A fechadura. Eu Eu a achei nossa sensacional a fechadura. Já comprei, tá? Pra você. Achei. Vai lá, Chegou já. Já Fui chegou. buscar ontem, Ó, Bom, mas aí assim, o que a gente oferece, né? O cliente, ele chega, ele passa pra gente ou uma planta da residência, ou ele solicita para que o Marlon vá fazer uma visita técnica, tá? Nessa visita técnica ou nessa planta, a gente analisa todos os itens que a gente pode oferecer para aquela casa. A gente oferece como produto final, tá? Portas de correr, de giro, que vai ficar na frente, na entrada de casa, o portãozinho lateral, o alçapão da casa, portões basculantes. E agora a gente está trabalhando também, além dos portões basculantes, os portões que tem a abertura americana, aquele tipo que americano, vai pro teto, sobe, sabe? né? Que tem uma corrediça. Esse a gente também tem para oferecer para os nossos clientes. E é uma preocupação nossa, assim, sempre trazer coisa nova, sabe? Porque o que tem no mercado de bom, a gente quer oferecer para os nossos clientes. Então a gente oferece sempre esquadria, todas as portas, janelas e tal, que forem com vidro, a gente oferece com vidro sempre dentro da norma, ou laminado ou temperado. A gente também oferece as portinholas de gás, portinhola de hidrômetro, as portas internas. E aí o legal também de comentar das portas internas, porquê de trazer essa solução para a Eleve fornecer, né? Representar. O kit porta-pronto que a gente o bate. kit porta-pronto que a gente Isso. fala tanto. É porque ele é uma solução, né? Rápida, com um mínimo de dor de cabeça para o nosso cliente, completa e num valor muito similar ao que é disposto no mercado quando você compra as partes separadas, né? Mas o mais importante de tudo nesse kit é evitar uma mini reforma na sua casa daqui a alguns anos. Porque o que a gente está preocupado aqui é daqui a alguns anos, se você vai continuar sendo nosso cliente. Isso, Então, eu quero você como nosso cliente nessa Obrigado, casa. A preocupação da Eleve é essa. Mentira, brincadeira. Brincadeira. Eu quero você como nosso cliente hoje e daqui a 10 anos. Se Né? for Pra que construir a casa do você seu filho. Exatamente, quando você for construir a casa do seu filho, que você use os nossos produtos. E para isso, os produtos têm que estar bons. Que é o que aconteceu hoje, que você falou do cliente agora há pouco. Né? Que recompra. Que foi um amigo nosso que já fez uma, tá fazendo Verdade. a segunda, agora tá fazendo a do filho. Vai fazer a do filho, mais um, Exatamente. é verdade. Exatamente. E assim, você só vai recomprar se esse produto for bom, beleza? E se ele durar na sua casa.
As portas de madeira, além da madeira tá uma coisa bem escassa no mercado e com um valor mais alto. Se você tiver qualquer problema com a porta de madeira, você vai ter que fazer uma mini reforma na sua casa. Um batente. Exatamente, por causa do batente. Já no kit porta pronta, você não precisa fazer isso, né? Falar pra você que ele não vai dar problema, talvez dê, né? Quem sou eu pra estar aqui? Até porque Pregando do cuidado de quem vai colocar. Exatamente, Isso. né? Exatamente. Na casa A do gente usuário. indica, né? Mas tem pessoas que não têm o cuidado. Então, é uma solução que vai de encontro com o que a gente acredita ser bom para o nosso cliente e o que a gente ouve os clientes falarem, né? Além disso, também, a gente tem os vidros. A gente trabalha muito com os vidros laminados e os vidros de proteção solar. Vocês querem falar sobre o vidro de proteção solar? Esse vidro, ele chegou ao mercado para trazer assim, um conforto térmico para o cliente. E não só o conforto térmico, como o uso do ar-condicionado, que você diminui bastante. Mas ele é usado como teto? Pode ser usado como parede? Pode ser usado na fachada da casa, da residência, né? Como cobertura, sim, também pode ser. Porque é um vidro laminado que segue a norma. Atendendo às normas. Atende a norma Quando for pra ser cobertura só laminado, não pode ser usado outro. O temperado o pessoal usa, mas tá fora da norma, tá errado, não pode se usar. Quando cobertura tem que ser laminado, porque se ele quebrar, ele continua no local, ele não cai um monte de pedacinho, correto? O temperado você pode usar na fachada em pé no primeiro piso, segundo pavimento, terceiro também já não pode, isso tudo é norma. E a Eleve tem a Roberta sempre, desde sempre, ela falou assim, eu nunca vou colocar algo na sua casa que comprometa a minha empresa. Isso ela fala. Sim, fala. Isso agora, é muito. nós Isso temos já um outro foi o problema. cuidado que ela teve, que ela me ensinou isso. Por exemplo, eu tive problema numa das casas que Certo. eu comprei, a primeira casa que eu fiz, e de quebrar o vidro. E aí você acaba ficando com tanta raiva, você nem chama o cara que fez, você chama outro porque de tanta raiva que você fica. Numa situação dessa que dá um problema desse, se eu tenho um contrato, eu acho que assim, vocês oferecem um contrato para todos os clientes. Sim. Nesse contrato está especificando tudo que vocês vão usar dentro da casa. Correto. Ok? Num caso desse, porque geralmente a grande maioria dos prestadores de serviço que eu vejo hoje, ninguém te oferece contrato, nada dessas coisas. É no fio do bigode, como a gente chama, né? Parece que sério, você nunca escutou isso porque você é a menina da cidade, né? A garota do condomínio. Mas assim, eu tô falando porque assim, a gente veio da roça, né, Marlon? A gente sabe disso. E então assim, é interessante que tudo que esteja nesse contrato, nós como cliente, o que vocês fazem é muito legal. Ó, senta aqui, deixa eu mostrar pra você, tá vendo? Ó, isso aqui que tá no contrato é o que vai na sua casa. Porque se acontece alguma coisa, eu vou atrás de quem? Se tem uma pessoa, Deus me livre, guarde, pelo amor de Deus, mas se tem uma pessoa na minha casa ali e me quebra um vidro lá em cima, cai e machuca uma pessoa que tá ali embaixo. E aí esse vidro no contrato tava uma coisa, no que tá lá é outra. Porque é aquela coisa, a gente que tá construindo, você nunca vai imaginar o que tá lá. Pra mim, vida é vidro, entendeu? Aí, você falou num ponto bem importante, que assim, até tem um vídeo do Marlon, vou pedir pro Bruno colocar aí na descrição, que explica os tipos de vidro. E o cliente só vai saber o tipo de vidro quando ele quebrar. Esse vidro quebrar. Tá? E por norma, o vidro temperado, ele tem que ter um carimbo, né, que pode ser frontal ou lateral. No caso borda, né? Da borda. No caso do vidro encaixilhado, você não vê. O cliente nunca vai ver. Se eu fosse desonesta, colocasse um vidro de um fornecedor que faz a impressão lateral, você jamais veria. Entendeu? Você só vai saber se o vidro realmente é temperado ou não, caso ele quebre. Quebra. E quando ele quebrar e ele não for temperado, aí tem que torcer muito. Pra não ter ninguém perto. Pra não machucar ninguém. Não, não ter ninguém perto. Se tiver, vai machucar. É uma arma branca, cara. Sim. Um vidro comum é muito perigoso. E assim, a gente hoje, né, com os fornecedores fornecedores, concorrentes, nem digo concorrentes, porque são fornecedores de esquadria, mas não são concorrentes porque não fazem a mesma coisa que a gente faz.
que oferecem os orçamentos com 40% a menos, eles colocam o vidro comum no banheiro. Então você tá lá, né, todo livre, leve e solto, tomando o seu banho, né? O negócio quebra e cai em cima de você. E aí? Eu tô te falando porque assim, ó. É um absurdo. Eu tinha uma concepção quando eu construí as outras duas casas. Certo. A primeira casa eu tava construindo, eu não era casado, era aquela coisa maravilhosa, a gente tá casando, graças a Deus, estamos construindo a nossa casa, muito legal, vamos levar os amigos, vai ser aquela coisa muito bacana. A segunda casa, eu já casado, você pensa assim, eu preciso de uma casa que me dê conforto, que eu possa descansar. A terceira casa, que é essa agora, eu tenho um filho, cara. Então. Eu só penso nele. Eu só penso nele. E eu ainda estou construindo uma casa que tem varanda, que isso, que aquilo, mas assim, você viu a minha preocupação do vidro? Roberto, mas você me garante? Garanto. A esquadria, ô Marlon, mas esse vidro que vai ter aqui, bendito do vidro que a minha mulher inventou lá, que você ficou bravo com ela. Mas assim, ó, você me garante que esse negócio me vai dar dor de cabeça? Garanto, tá aqui, tá no contrato, o vidro é assim, funciona assim. Mas e se um dia quebrar? Porque eu quero saber se um dia quebrar. Porque eu já sou daquele tipo assim, ó, eu penso no pior, aí depois vai vindo, vai melhorando. Mas a princípio você tem que sempre pensar no que Com certeza. Entendeu? Meu cunhado esse dia tava tomando banho com meu sobrinho e me quebrou o vidro dentro do box. Deu a sorte que ele pôs a mão, o vidro caiu, não chegou a estilhaçar, ele conseguiu segurar, mas... Cara, tinha uma criança ali. Então, assim, ó, hoje eu só penso no meu filho. Claro, minha esposa, mas a minha preocupação maior é no meu filho. Eu não quero que ele se acidente, eu não quero que ele, por exemplo, uma esquadria, ou ele corra um risco ali, ou o vidro. Principalmente o vidro, acho que a maior preocupação nossa é vidro. Entendeu? E que é o que a gente mais usa em esquadria hoje. Entendeu? E outra coisa que eu queria que vocês falassem também é o seguinte, muita gente fala assim, ó, mas pra que eu vou colocar esquadria? Não é tudo igual? Vidro, é igual o vidro, né? É isso que muita gente fala assim, ó, mas peraí, pra que eu vou gastar X pra colocar esquadria se é igualzinho, é tudo vidro? Então, entendeu? O que a gente não... Explica um pouco pra gente, calma, respira. Aí. O que a gente fornece lá são sempre esquadrias encaixilhadas, tá? Então, por quê? Esquadria é qualquer tipo de... Pode ser de madeira, ela pode ser de ferro, ela pode ser só de vidro temperado, ou ela pode ser de alumínio, PVC e assim por diante. Nós produzimos na Eleve esquadrias de alumínio, tá? Eu não forneço hoje, a gente não fornece hoje esquadrias de vidro temperado somente, tá? Porque é o que a gente acredita ser de melhor, né, pro nosso cliente. O que acontece? O vidro temperado, quando é usado só o vidro, ele tem uma fragilidade maior e uma estanqueidade muito menor de vento, de ar, de segurança, segurança falando, segurança assim, de proteger mesmo a casa, né? Domiciliar, digamos assim, né? Isso. E o que acontece? Quando você usa esse mesmo vidro encaixilhado, que é o contorno, assim, vamos falar assim, grosso modo, de alumínio, esse vidro ele fica muito mais resistente, porque a parte frágil dele está protegida, que são os cantos. Quando esse vidro está protegido ali e não está tendo contato com alumínio, que também é um outro ponto que nós temos que ressaltar aqui, não adianta nada eu fazer uma esquadria de alumínio, colocar o vidro ali e não pôr uma guarnição. Que acontece muito, Mas né? muito comum isso. Mas muito. O que a gente tá vendo assim é um absurdo. Um absurdo. Esses dias a gente foi numa residência, o cara comprou o dono da casa comprou uma esquadria conosco. E todas as demais, é uma judiação mesmo. Elas são todas sem nenhum tipo de guarnição. E guarnição, quando a gente tá falando de guarnição, são às vezes a espuminha que vai segurar o vidro. Você falou a nossa língua, é a espuminha que segura o vidro. A espuminha, a borrachinha, as escovinhas. É, isso aí, entendeu? É a espuminha que vai segurar. Guarnição. É a espuminha que vai segurar o seu vidro lá. Isso. E sem deixar ele quebrar, para que ele não quebre. É a borrachinha que vai segurar ele e vai vedar, né? Entre ele e a esquadria de alumínio. E também tem a escovinha que vai ficar entre esquadria e esquadria, né? E marco e folha. Entre as esquadrias. E aí, isso tudo vai fazer com que a real função da esquadria de alumínio ocorra. Muitas pessoas falam, alguns clientes falam pra gente assim,
esquadria de alumínio, não quero nunca mais na minha vida. Por quê? Comprou uma esquadria que não tinha nada disso. E aí Então, ele isso não acha adianta. que a esquadria de alumínio é ruim. Ruim não é a esquadria de alumínio, ruim é quem fez e fez deixou o de serviço. usar todos os itens que são indicados pelas empresas fornecedoras. E aí a gente tava Por falando- norma, pela norma, né, É. Roberta? E aí a gente tava falando desse cliente nosso aí, tá tudo 100. Tá tudo. 100. Outro dia um amigo meu também de uma outra cidade falou assim pra mim, não, eu fechei com uma empresa que fez mais barato na época e tal. Mas assim, depois de entender como vocês trabalham, agora eu vou na casa do meu cunhado e a janela corre tranquila, tem aquela vedação melhor, você não sente o ar entrando, o ar entrando, né, na casa. Aí na minha... Não queria estocar o medo. É uma oportunidade. É uma oportunidade agora. Aí ele falou assim, na minha casa, tipo, corre mais pesado. Passa vento, nem passa tá vento, passa barulho, mosquito, o que precisar passar, passa Avião. por ali, avião. Pombo, urubu. Tá entrando. Então, e outra Peraí, coisa... deixa eu falar uma. Teve uma também, desculpa, nossa, eu falo pra caramba. Não, vai lá, vai. De que jeito, ninguém nem percebeu. Imagina, pelo amor de Deus. Teve um cliente, para. Teve um cliente lá que eu achei muito engraçado, assim. Eu fico morrendo de dó nesses casos, tá? Fico mesmo. Ele falou que ele segura em uma esquadria e outra pra não fazer barulho, pra À eles noite. conseguirem dormir, um chinelo de... Eu posso falar a marca aqui, mas um chinelo de plástico entre uma esquadria e outra, de borracha entre uma esquadria e outra, pra não fazer barulho. Mas ele é esperto, Roberto. É, mas eu Porque queria- senão a obra dele na uma esquadria dele... guarnição. Então, mas Então, eu achei eu já vou por dar isso. uma dica. Eu vou dar uma dica pra você falar pra ele, porque na minha primeira casa o chinelinho deu certo, porque quando Aí, chovia ó, entrava água. Aí eu aprendi a colocar o paninho, porque o paninho ele segura a água. Então, além dele não deixar bater, ele segurava. É, ele segura, Então, tá isso aí é uma vendo? dica que você pode dar pra ele. Isso não vai acontecer. Isso não vai ser necessário, se se Deus. Deus. Eu tô falando assim, na primeira casa a gente fazia isso Você e se funcionava, comportava. funcionava. Dá a dica pra ele colocar o paninho, às vezes funciona, Tá vendo? entendeu? A ideia do paninho é melhor E que o outra chinelo. coisa que a gente precisa ressaltar aqui, que é assim, o vidro temperado, ele é muito resistente. Ele é bem resistente. Porém, ele não pode, o vidro temperado, ele não pode estar ter contato com nenhuma superfície mais dura do que ele. Por isso que nós, da Eleve, usamos essas devidas vedações da maneira correta e especificada pelo fabricante. Cada uma tem a sua função. Cada linha... Fabricantes certificados. Isso, também com tem. o processo É, e tudo isso aí agrega no preço, certificado. né? Agrega no valor, Agrega entende? no preço. Só que também na entrega também pro cliente. A performance da janela lá vai ser totalmente diferente da porta e tanto dos rolamentos também. Isso a Roberta não economiza em nem um centavo lá na Eleve. E isso é gratificante O até para rolamento, nós. então, o rolamento é um outro Trabalhando. negócio interessante. Tem alguns lugares que a gente vai que você vê aquela porta dura, que é uma, parece um... Nossa Senhora. Agora... Parece de ferro, né? É, parece de ferro, aquelas portonas, Você já né? viu aqueles vídeos onde o pessoal vai tentando puxar assim, não puxa a porta de jeito nenhum? Então, Mas assim, é- mas é sério. É assim, ó, porque o que acontece? O cliente não vê. É isso aí E que eu tô se não é falando. uma empresa idônea, pode, não estou falando que se usa, pode vir a ser usado, né? A Eleve não tem jeito, a Eleve a gente e é gratificante para nós que está fazendo. Padrão de qualidade nosso, Padrão né? de qualidade A gente da Eleve. dentro E tem- quando a gente está lá na produção, nós estamos lá na produção e vem e fala, nossa, olha isso aqui, é gostoso você trabalhar com É, isso. e outra coisa, isso daí é interessante também, a produção. Uhum. Você tocou num ponto interessante. É sim. Tá? A gente tem algumas... Essa semana aconteceu um caso interessante comigo também, que o cara que vai colocar o gesso pra mim lá, eu combinei com ele na semana passada, e ele por problemas, ele não foi e tal, ele me ligou essa semana e falou, cara, não estou te enrolando, é porque realmente eu tô com o meu serviço atrasou um pouquinho aqui e tal, papapá. Eu falei, cara, relaxa, velho, eu tenho empresa também, sei como que é, confio no teu trabalho, não vai ser numa obra de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, Que uma semana. não vai ser uma semana que vai me fazer eu cancelar o serviço com você e pegar com uma outra empresa que eu não conheça, entendeu? Então assim, acho que conversado é entendido. Isso. E acho que nesse caso da gente, que eu tô te falando, o caso da gente poder ver a produção,
você olha aquilo ali com muito mais tranquilidade, que você fala assim, bom, eu sei que se um dia der problema, é lá que eu corro. É ali. Sabe o que é Entendeu? Porque foi engraçado? montado ali, entendeu? Sabe o que é engraçado também você falar sobre a produção? Há 2 finais de semana, eu recebi um casal de clientes no sábado de manhã na empresa. E depois de um tempo, a gente já tava, tipo, quase pedindo uma cerveja lá já. Porque tava bem legal, a conversa foi mesmo. Uma conversa bem legal. E aí a gente tava lá. Eu fui, não teve nada. Não teve nada disso. E a gente tava lá conversando e aí no final eles começaram a comentar o que eles acharam de bom na empresa, sabe? É super legal esse feedback, assim, foi na hora mesmo. Foi, Porque eu não esperava. E começou a vir assim, né? E uma coisa que eles nos falaram e que chamou muita a nossa atenção é porque a minha sala, onde eu recebo os clientes, ela é ao lado da produção. Vocês veem que tem o vidrinho ali para produção, né? O cliente, ele tem a visão da televisão e um pouco da produção, mas eu tenho total visão da produção. Bom, tava tudo quietinho e tal, mas eles elogiaram a nossa produção. A gente falou assim, você precisa ver aqui durante a semana, que aí tá todo mundo trabalhando e tal, que é legal de ver e tal. Eles falaram assim, ninguém mostra a produção. Por quê, né? Até comentei com eles, a nossa produção, o que você vê aqui hoje, durante a semana, qualquer hora do dia que você vier, essa é a nossa produção. Essa é o nosso corte de produção, essa é a nossa maneira de transportar, embalar, essa é a nossa maneira de trabalhar na sua casa. Porque não adianta nada eu fazer super bonitinho, chegar lá, limpinho, bonitinho, não sei o quê, e na produção ser uma zona, uma bagunça, porque né, isso não é real, isso não é uma empresa real. A gente do jeito que a Eleve é na obra do cliente, ela é na nossa produção. Sim. E aí, obrigada, meninos, parabéns, vocês são demais. Eles são mesmo, viu? Que realmente a gente trabalha lá na produção como a gente trabalha na instalação. Eles sabem que eu cobro, né? Eles falam, só que assim, tudo, e eles entendem que tudo é para entregar o melhor para o cliente. Essa história do... Eu também, você vê lá na agência, tá todo mundo junto, né? Não tem essa... Eu já escutei um monte de gente falar assim pra mim, poxa, mas acho que você tinha que ter uma sala separada, porque quando você for fazer um orçamento, não é certo que seus funcionários vejam isso e tal, papapá. Não é a maneira como eu gosto de trabalhar, sabe? Bacana. Eu acho que assim, a gente ali junto, a gente consegue discutir, a gente consegue chegar em conclusões que talvez eu sozinho não chegaria. Sim. Entendeu? Você tem confiança. A gente tem uma hierarquia ali dentro, mas acima de tudo a gente tem um respeito, uma união, uma cumplicidade. Então eu acho que é isso que é legal. Tomara que a gente precisava acabar um pouco também com esse paradigma, né, com esse clichêzão de que o cara que tem empresa ele tem que ser superior a todo mundo, ele tem que estar num patamar acima aqui, pisando naquele, pisando no outro. Acho que isso daí é uma idiotice sem tamanho, né? Porque acho que precisa acabar esse negócio aí, cara. Acho que tá todo mundo junto, todo mundo cresce junto, entendeu? Com certeza. Então, acho que e quem ganha é o cliente, né? Porque a Roberta falou desse casal que foi lá e eu lembrei daquela outra cliente nossa, que a gente faz muitos stories da produção, de mostrar. E tem uma cliente que no dia que a gente foi entregar os contramarcos dela, na hora que a gente postou, era um contramarco grande, ela já falou assim, os meus, né? São os meus. Então, tipo assim, ela tava ali, ela tava acompanhando, teve um dia que o Marlon também foi fazer um acompanhamento de obra, né? Daí a gente postou que ele tava fazendo, a cliente, ela reagiu, então assim, os clientes, eles acompanham e eles veem o cuidado que a gente tem com a obra deles. Então, eu acho que isso é muito interessante, muito importante. Como cliente Aquele dia o dia que meus pedreiros precisaram, que vocês foram na hora lá, entendeu? Que chegou lá, isso pra gente não tem preço que pague, entendeu? Porque você consegue resolver o negócio ali no calor da discussão, entendeu? Da discussão, sim. No calor do problema, digamos assim. Que foi o problema da porta lá, que você chegou e falou, não, muda isso, faz aquilo, faz assim, entendeu? Então, assim, isso pra gente como cliente é interessantíssimo. Um outro ponto que eu queria levar em consideração é delicado. É delicado, mas eu vou levantar. Eu acho que assim, quando eu fui na Eleve a primeira vez, eu escutei de muitas pessoas falando isso. Lá é caro, não vai, porque não perca seu tempo, porque lá é caro. Entendeu? O que é caro?
É caro você dar uma segurança pro seu filho? É caro você colocar um produto de qualidade? É caro você colocar uma roldana? É caro você colocar esses produtos do jeito que você tá falando? O que é caro? Então eu queria que você falasse um pouco disso, para quebrar esse paradigma do caro, entendeu? E deixa claro que, por exemplo, assim, ó, chega de buscar o mais barato. Entenda o que vai ser colocado na sua casa e o que aquilo vai trazer para você no dia a dia, entendeu? Sabe que você falando sobre isso, eu lembrei... Desculpa a polêmica, mas como a gente não, está falando, é muito bom. E assim, eu lembrei muito de de um cliente que a gente está finalizando a casa dele agora, uma casa linda, a gente pegou a obra. Obrigado, é a minha. Não é ainda, não, mas vai ser. Aí, se você se comportar, exatamente. A gente, o nosso cliente, ele ia fechar com uma empresa de fora. E essa empresa estava com orçamento, sei lá, uns 20% mais barato, no mínimo, na época. Já faz, sei lá, quase um ano, tá? Inclusive de fora, não era daqui. E aí a pessoa falou assim pra ele, ó, você realmente já viu com o pessoal daqui, né? Porque você vai ter um suporte maior, se você precisar de alguma coisa, eles estão aqui e tal, não sei o quê. Vê lá, abre o orçamento pra eles, explica o que tem, que eles vão te explicar. E aí eu fiz um orçamento, óbvio que tinha alguns itens que eu não coloquei. Por exemplo, vidro comum no banheiro, eu não coloco de maneira alguma, tá? Eu não coloco. E aí eu fiz um orçamento similar, muito similar, com exceção dos itens do banheiro, para o cliente. Similar considerando a qualidade dos nossos fornecedores, tá? Que são muito bons. Deu 10% mais barato. 10% mais barato. Então, assim, com o menor preço. Só que aí, na conversa com o cliente, por exemplo, a gente falou sobre a fechadura tripla. Para você foi um ponto muito relevante, né? Assim como esse casal que nos procurou e nos elogiou na semana passada, na verdade. Eles têm uma preocupação muito grande por segurança. Quando a gente apresentou os acessórios, e aí é o ponto, né, que eu falo dos acessórios, que são acessórios que trazem uma segurança muito maior para a residência, eles escolheram. Aí, isso é assim, só que eu já deixo muito claro. Hoje a Mariana e as meninas estavam rindo de mim lá no escritório, porque o cliente falou assim, mas isso é mais caro? Eu falei assim, é mais caro sim, não vou te negar, é real, mas a entrega é essa. Aí esse aqui, como é que é? Isso aqui é tanto de valor a mais. Agora, o caro é muito relativo, né? Exatamente, então, assim, o valor é maior, o preço é maior, o investimento que você vai fazer no momento para aquele item é maior. Só que nada vai pagar um conforto, a segurança. Um ladrão não entrar na sua casa. E outra coisa, Roberto, assim, e esse paradigma que você está falando, Júlio, de caro, da Eleve ser caro e tal, se for comparar o produto laranja com laranja, banana com banana, a Eleve não é mais cara. Não é. Não tem o maior preço. Não tem mesmo o maior preço. Não tem, isso garanto. Porque assim, o que acontece, o cara pega o orçamento final, deu X valor. Da Eleve deu 2X valor. Só que não está comparando os itens. Ele está comparando o guarda-corpo de vidro temperado. Isso, ele tá uma torrinha sem certificação. E é engraçado isso, porque tipo assim, quando a gente não tem conhecimento, antes de eu entrar na empresa, não conhecia, se eu pegasse 2 orçamentos, realmente poderia comparar 2 valores. Acabou. Hoje, quando a gente recebe um outro orçamento pra gente comparar, mas eu falo, gente, mas isso aqui não tá igual. Como que ele quer comparar isso? Não faz sentido. Só que o cliente, assim, o cliente que quer entender, né? Ele assiste os vídeos, ele liga, ele questiona, procura, ele vai na empresa, ele quer ver o produto, ele quer ver as casas que a gente fez, ele quer conhecer quem produz, né? Porque assim, tem muita gente que tá construindo assim, que não tem, às vezes a pessoa vai falar assim, Roberta, eu gostaria muito de fechar com vocês, tá? Mas no momento eu não tenho condições de pagar por isso. Certo? Não, eu sei que não negocia. Eu estou sentindo isso
Nesse momento eu sinto isso, Ela é uma entendeu? bagunceira. Mas eu previa pagar em 25 cheques, agora já vai para 32, 33. Ó, deixa eu só falar, a empresa chama Eleve Soluções em Esquadrias, tá? Não é outra, não. Tá, não, mas... Não vem de Não é? eletrodoméstico, nem nada, não. Então, mas você vende segurança, você vende conforto, tá? Então, quer dizer, é a mesma coisa, tá? A briga é feia. Aí, bom, o que eu acho assim, ó, eu acho que tudo é questão de conversa. Muitas vezes a pessoa vai poder chegar lá e falar assim, ó, Roberto, eu não tenho condições de fazer isso aqui agora. Você consegue facilitar para mim ou você me dá uma alternativa para que eu coloque uma coisa mais simples? E daqui a pouco eu posso evoluir, dar um passo a mais para eu chegar nessa esquadria, fazer uma vedação correta e assim por diante. Você consegue fazer isso também lá ou não? Como é que é? Consegue. Hoje a gente estava falando sobre um orçamento, né, que a gente recebeu. A arquiteta, antes de passar para a gente todas as especificações, ela foi lá entender quais eram os parâmetros que nós considerávamos para especificar e o que era a melhor relação custo-benefício. Tá? Que era o melhor custo-benefício. Por quê? E por que a gente fala isso? Porque a gente trabalha hoje, eu acho que uma grande parte do mercado trabalha com duas linhas principais, né? Padrão mercado. E essas linhas você pode especificar por estrutural, né? Por o quanto ela aguenta de carga, de peso e tudo mais, e altura, ou pelo design. Né? Às vezes eu prefiro uma coisa mais espessa, mais grossa de frente, outras vezes eu prefiro uma coisa mais fina. Mais clean. E aí isso tudo impacta no valor, óbvio. E também outra coisa, aproveitamento de material. Impacta e muito, né? A gente impacta muito. Então, isso a gente tem que levar em consideração. E aí é uma coisa que você bate sempre, você fala muito, né? A gente consegue ajustar isso no começo. Sim. Né? Esse arquiteto que foi conversar, essa arquiteta, uma belezinha, que foi lá conversar conosco, ela pegou a obra de um outro arquiteto e ela tá refazendo o projeto e a casa tá subindo, ela quer deixar as esquadrias, né, da maneira que ela queria, mas ela se preocupou muito em entender. E o orçamento é incrível, mas o orçamento de uma casa muito grande, é uma casa muito boa, ela ficou metade de um orçamento que a gente fez ontem de uma casa que é menor. E a pessoa chegou para nós com as esquadrias, os parâmetros definidos e simplesmente não deu opção. É óbvio que a gente vai discutir agora o orçamento e pode ser sim que tenha como fazer adequações, que quase sempre é possível, né? Depende do nível da obra que tá, né? Da obra que tá. Do andamento da obra. Mas aí pode ser que role aquele quebra-quebra, que é o que a gente fala que vai trazer um custo a mais. Mas isso a gente consegue fazer adequação e melhorar em muito. E negociação também. É o que eu tô te falando. Bom, eu acho que a ideia nossa eu acho que tem que buscar informação, trazer informação. Trazer, na verdade, nós estamos levando essa informação. Isso. De uma maneira assim, ó, eu acho que até para vocês, quando forem apresentar, quanto mais flexível for a maneira de apresentação, é melhor. Pra gente entender, pra gente como cliente entender. Porque quando a gente... É muito difícil, cara, pra você... São muitos termos técnicos, né? Me desculpa a minha sinceridade, mas se um cara chegar pra mim pra falar de roldana, daquele outro trem que você falou lá, da espuminha, da borrachinha, esses negócios aí, eu não vou entender nada. Entendeu? Eu vou ficar olhando pra você e falando, nossa, você vai ter que estudar pra isso. Eu vou ter que estudar pra isso. E quem vai ter tempo? E quem vai fazer? Não vai fazer. Então por isso que é muito fácil de você passar a perna num cliente, entendeu? Então eu acho que é legal a gente poder ter essa conversa, entendeu? Acho que esse que é o intuito do negócio, do podcast, né? A ideia é essa. Mais descontraída, da gente conseguir levar isso de uma forma, né, divertida para o cliente, para ele poder olhar e se sentir confiante, entendeu? Eu volto a falar, eu gosto muito de vocês, sou suspeito para falar, entendeu? Marlon é santista, que nem eu, sofre que nem eu. Eu não sou. Mas assim, a confiança. A mesma confiança que você tem na gente,
E assim, ó, entenda, o seu nível de exigência pra gente faz a gente crescer. Com certeza. Do mesmo jeito que a gente, como cliente, tendo um nível, que nem você fala que às vezes a gente enche o saco, mas o mesmo nível que a gente tem de exigência para vocês faz com que vocês melhorem cada vez mais. Porque se a gente for aceitar tudo, entendeu? Vocês vão chegar num ponto que não vão querer melhorar. É que nem você tá falando, trazer coisas novas, entendeu? Né? E assim, só me responde uma pergunta, uma curiosidade, né? Hoje quem faz as perguntas são vocês, mas uma curiosidade que eu tive desde o começo, estando do lado de cá, como o Juninho disse. Como você se sentiu aqui representando todos os outros colaboradores da Eleven? Porque hoje seu papel é esse. Eu acho assim que é muito interessante. Eu não escondo isso, eu admiro muito a Roberta, admiro muito você, porque assim, vocês conhecem realmente tudo aquilo que vocês fazem. E o mais bacana é que tanto aqui quanto lá, vocês não têm receio, nenhum problema de passar informação, conhecimento. Eu acho que isso é o mais bacana. E assim, a gente recebe muito conhecimento o tempo inteiro, a gente está aprendendo na empresa, mas assim, estando hoje aqui, eu consegui aprender mais. E o mais bacana é que vocês não têm problema de passar esse conhecimento para todo mundo aí que a gente tem nas redes sociais. E hoje em dia isso é até difícil, porque às vezes as pessoas acham assim, eu não posso ensinar porque eu sei, e se eu ensinar, o outro vai copiar. O outro vai copiar, o outro vai fazer igual, e assim não é. Então eu falo que essas coisas é de admirar. E eu acho que tanto eu acho que posso falar em nome de todo mundo lá, que a gente tem muito orgulho de vestir a camisa mesmo. E de saber, foi o que a Roberta falou, de pôr a cabeça no travesseiro e saber que a gente tá fazendo o nosso melhor. Assim. Que bonitinho, parabéns. obrigada. Só fazendo uma tradução. Só fazendo uma tradução, quando ela fala que a gente recebe conhecimento diariamente, o conhecimento é fumo, tá? Pode pôr a legenda aí, Bruno, que conhecimento é fumo. Na hora de traduzir. Na hora de traduzir, você põe a legendinha embaixo, fumo, entendeu? Esporro, como diz o outro, entendeu? Não, Obrigadão mesmo. Obrigada. Pessoal, se vocês gostaram e querem mais desse episódio, saberem mais sobre os itens que a gente faz, quer que o Juninho faz mais perguntas de vida, gente? Eu só venho hoje, eu só hoje. Deixe seu comentário aqui que a gente vai se ver na próxima. Pessoal, então se vocês gostaram, querem mais que a gente fale mais sobre esse assunto, pode deixar seu comentário no chat ou deixar o seu comentário no vídeo que a gente vai responder no próximo episódio. Beleza? Abraços, beijos e até a próxima. Valeu, abraço.